Senhor Jesus, Cordeiro e Leão. Nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens sobre o Senhor Jesus. E eu espero que a palavra de Deus fale ao seu coração, como tem falado ao meu. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento e vamos falar com o Senhor. Mais uma vez, ó Deus, nós queremos agradecer o Senhor pelo grande privilégio que nós temos de te servir, pelo grande privilégio que nós temos de ter as nossas vidas colocadas nas tuas mãos, de termos e desfrutarmos de uma certeza de vida eterna. Pai, muito obrigado pelo teu grande amor e nos ajude, Pai, como teus servos, como teus filhos, a viver nesse mundo na expectativa da vinda, do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reinará para todo sempre. Pai, aplica a tua palavra, dá liberdade ao Espírito Santo na vida de cada um. Se nós tivermos pessoas aqui, ó Deus, que ainda não têm uma certeza de vida eterna, que ainda não consegue descansar, certo de que ao morrer estará com o Senhor, certo de que no momento em que o Senhor vier buscar a sua igreja, será arrebatado, certo de que não reinará para sempre com o Senhor. Se há alguém nessa condição, Deus, que o teu Espírito Santo, enquanto nós falamos, enquanto nós apresentamos a tua palavra, que o teu Espírito Santo convença do pecado, convença da justiça, convença do juízo, e que nós tenhamos pessoas se entregando ao Senhor Jesus nesta noite, tanto aqui presentes nesse local, como porventura alguém à distância também pela internet. Pai, se não tem uma certeza, uma esperança de vida eterna, que o teu Espírito Santo toque ali também, que essa pessoa se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, nos abençoe neste momento de meditação da tua palavra, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, não vai me chamar de velho, tá bom? Mas, algum tempo atrás, eu não sei quantos tiveram o privilégio de assistir um filme chamado El Cid. Alguém aqui? Tem mais alguém? Esse filme, ele foi lançado em 1961. Então, a maioria de vocês não era nem nascido ainda, tá? Mas o filme El Cid, ele conta a história de um homem, né, Rodrigo de Bivar. O ocorrido foi na Espanha, no 11º século, no momento em que a Espanha está recuperando, né, a sua liberdade numa guerra contra os mouros, e El Cid foi um herói, né? Então o filme narra a história desse homem, desse guerreiro, desse cavaleiro medieval que guia, né, os soldados, os combatentes espanhóis numa luta para recuperar a sua liberdade. E a história de El Cid é muito interessante porque ele vai lutar, né, pela liberdade do seu povo. E o que acontece com El Cid, né, é que ele morre. Ele morre no final do filme, numa batalha. Ele é ferido e ele acaba morrendo. Mas o clímax do filme é exatamente aí, né? Os seus soldados pegam El Cid morto, com toda a sua armadura, né? E eles colocam ele no seu cavalo, eles amarram ele no seu cavalo com a sua lança, tá? E eles soltam o seu cavalo
E Alcide sai, mesmo morto, né, triunfando junto com o exército. E quando os inimigos, eles veem Alcide no seu cavalo branco, com o seu estandarte, indo na direção deles, os inimigos ficam apavorados, eles ficam espantados e eles fogem, né? E a Espanha então tem a sua vitória, né, contra os seus inimigos. O que a gente tem de princípio a pegar dessa história é que a luta de um herói nunca é em vão, né? E o seu impacto continua além da sua morte. É um homem que entrega a sua vida pelo seu país, luta pelo seu país, morre pelo seu país, e mesmo depois de morto, ele conquista uma grande vitória, a vitória final sobre os inimigos, mesmo após a sua morte. E apesar de Alcide ter sido uma lenda, né, o impacto foi muito localizado, né? Ele continua sendo uma lenda, ele continua sendo falado, mas o efeito da sua vida, o efeito da sua luta, o efeito da sua morte foi muito localizado ali na Espanha. Agora, por que eu contei essa história? Porque eu quero trazer para um outro herói, o Senhor Jesus Cristo, que deixou a sua glória, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, e a sua luta e a sua vitória continua fazendo efeito até hoje, 2000 anos depois, né? Totalmente diferente da história de Alcide. O Senhor Jesus Cristo, a morte dele por nós na cruz, continua ainda libertando pessoas da escravidão. E eu quero apresentar hoje a jornada, né, final desse nosso Messias. Eu quero falar um pouquinho sobre a incrível trajetória, né, do Messias que foi prometido. Como eu falei, desde o primeiro domingo pela manhã, primeiro domingo de dezembro pela manhã, nós começamos a falar sobre Jesus, né? E nós viemos acompanhando a sua trajetória, as profecias, até o momento do seu nascimento, e hoje a gente está terminando aqui com essa história. E eu quero falar um pouquinho dessa trajetória. Em primeiro lugar, né, Jesus, ele deixou a sua majestade. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus. Vire aí algumas páginas da sua Bíblia. Se você estava lá em Tessalonicenses, volta para Hebreus capítulo 10, os versículos 5 a 7. Hebreus 10, os versículos 5 a 7. Diz o seguinte: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos, nem oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que nós vemos desse trecho aqui é que Jesus, ele deixou a sua majestade, ele deixou a sua glória. Antes de assumir a forma humana, Jesus Quando ele usa o nome eu sou, ele está dizendo: eu sou o eterno, aquele que
sempre existiu, aquele que criou todas as coisas. Então, Jesus, para poder vir até esse mundo, ele teve que deixar a sua glória, deixar a sua majestade, deixar a adoração que ele recebia. Olha só o que a Bíblia fala sobre ele, né? Ele diz o seguinte: glorifica-me com a glória que eu tive antes que houvesse mundo. Ele é glorioso, sempre foi majestoso, mas para morrer pelos nossos pecados, ele teve que deixar esta glória. Nós temos uma outra passagem onde Isaías tem uma visão do trono de Deus. E Isaías treme até aquela visão. E ele vê os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E sabe quem ele está vendo, quem Isaías está contemplando ali? O Senhor Jesus. Olha o que João, né, ele diz: isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. João, ele vai lá para Isaías, ele diz: o que Isaías está vendo, aquele trono glorioso, rodeado de anjos, sendo adorado, sendo aclamado, santo, 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 esse é o Senhor Jesus. Fato de Jesus abrir mão, né, de toda a sua adoração, o fato de Jesus abrir mão de estar recebendo o louvor, a honra de todos os seres angelicais para vir até aqui, mostra humildade. É interessante porque Jesus, ele escolheu, gente, ele escolheu deixar a glória. Nós lemos aqui em Hebreus, quando ele diz: eu estou aqui, me usa. Ele escolhe, ele faz a opção de deixar a glória e assumir um corpo físico, um corpo limitado, um corpo mortal. Também a gente percebe que ele não apenas escolheu assumir a forma humana, ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. E ele não apenas escolheu estar aqui, ele não apenas se ofereceu, mas ele cumpriu o propósito do Pai na sua vida. Ele esteve obediente à vontade do Pai. Olha só o que diz em Filipenses capítulo 2. Eu não projetei aí, mas depois você pode conferir na sua Bíblia. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus. Então Paulo está voltando lá para aquele momento que Isaías vê aquele grande trono, aquele ser sendo adorado. Paulo vai dizer: ele, Jesus Cristo, subsistindo na forma de Deus, não considerou aquilo como uma possibilidade de continuar assim. Ele diz o seguinte: não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que Paulo está mostrando aqui, fechando essa ideia para a gente, é que este ser exaltado, esse ser glorioso, ele deixou toda a sua majestade e ele veio se fazer homem. Ele se humilhou, ele assumiu um corpo humano. Ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou de usar todos os seus atributos a seu próprio favor.
todos os atributos da divindade a seu próprio favor. Ele assumiu um corpo limitado, um corpo mortal por nossa causa. Agora, a minha pergunta e a minha reflexão, diante de tudo isso, diante de você saber que há um Deus eterno, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que num ato voluntário, ele deixa toda a sua glória e ele se faz homem igual a nós, ele assume um corpo limitado igual ao nosso, ele assume um corpo mortal igual ao nosso, para nosso benefício, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que nós pudéssemos retornar à comunhão com Deus. Diante disso, a minha pergunta é: você já reconheceu que Deus fez isso por você? Quando nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, quando nós comemoramos a Páscoa, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você já parou para considerar que Ele fez isso por você, que Ele deixou o céu por você, que Ele deixou a glória por você, que Ele morreu por você? Você já parou para considerar isso? Você já parou para refletir o tamanho do amor de Deus por você? E a minha pergunta é: o que é que você tem feito? Será que você já realmente se colocou diante dele e disse: Senhor, eu reconheço o seu amor para comigo, e por causa disso eu quero entregar a minha vida para o Senhor? Você já fez isso? Ele deixou a sua majestade para te abençoar. E muitas vezes nós, seres humanos, não queremos deixar algumas coisas para servi-lo. E quando nós falamos para as pessoas em receber a Jesus: ah, não, mas eu sou muito novo. Ah, não, eu tenho meus planos, eu tenho os meus projetos, Deus não se encaixa aqui. Ah, eu quero ter liberdade para fazer as coisas que eu quero. Esse Deus eterno veio aqui morrer no seu lugar. Será que Ele não merece que a gente deixe alguma coisa por Ele? Ele não merece que a gente deixe a nossa arrogância, né? A nossa autossuficiência. Algumas pessoas dizem: não, mas olha, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Será que Ele não merece que nós deixemos isso e nos entreguemos a Ele? Pare só para pensar sobre isso, reflita sobre isso, pense sobre isso. Você já, em reconhecimento ao amor de Deus, você já se entregou para Ele? E se você já se entregou para Ele, o que é que você tem feito por Ele? Ele deixou a sua glória. A jornada dele é deixar a sua glória, a sua majestade em nosso benefício. Em segundo lugar, ele sofreu por uma causa maior. El Cid, ele entrou num exército, ele entregou a sua vida para morrer por um país, para morrer por uma questão circunstancial, que não alcançava muito. Jesus sofreu por uma causa muito maior, por causa da nossa alma. Olha só, voltando lá para Hebreus capítulo 10, que nós lemos, vamos ler de novo os versículos 8 e 9. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou:
eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Jesus, ele veio a esse mundo para morrer em nosso lugar, para assumir a nossa morte, para morrer a nossa morte. E sabe, a morte de Jesus, ela não foi algo acidental. Nós já vimos muitos debates. Quem foi que matou Jesus? Foram os judeus, malvados judeus, que preferiram Barrabás, que era um criminoso, do que Jesus, que era um homem bom. A culpa disso é dos judeus. Não, a culpa foram dos romanos, porque eles eram os administradores, eles eram o império, e eles decidiram matar Jesus. E a gente coloca a culpa em um e a culpa em outro, mas veja, a morte de Jesus não foi acidental. As pessoas estão, mas coitado de Jesus, ele não teve um julgamento justo, foram injustos com ele. A morte de Jesus não foi injusta, não foi acidental. Ele diz: no rolo estava escrito sobre mim. As profecias apontavam para Jesus. Se nós olharmos o Salmo de número 22, ele vai trazer algo impressionante sobre Jesus. Jesus, quando estava na cruz, ele diz algumas palavras, mas lá no Salmo 22, está escrito muito tempo antes daquilo acontecer. O Salmo 22, o versículo 1 diz: meu Deus, por que me desamparaste? O versículo 7 diz: todos os que me veem zombam de mim e lançam insultos sobre mim. Traspassaram as minhas mãos e os meus pés, repartiram as minhas vestes, lançaram sortes sobre as minhas vestes. Não foi algo acidental, foi algo que estava planejado. Jesus, ele sofreu por uma causa muito maior. Ele não foi um mártir, ele é o Salvador da humanidade. Não há um outro Salvador, nenhum nome no céu, na terra, debaixo da terra, nenhum nome. Não existe um nome pelo qual alguém pode ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Nenhuma religião salva, nenhum líder religioso salva, nenhum ritual religioso salva. Jesus salva, Jesus perdoa os pecados. O Isaías 53, então, ele traz coisas claras sobre o sofrimento dele. Diz que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. Quando Jesus está na cruz, ele diz: meu Deus, por que me desamparastes? Aquele é o único momento na eternidade que há uma divisão na Trindade. É o único momento na eternidade, porque naquele momento Deus estava lançando sobre ele a culpa de toda a humanidade. Naquele momento o Pai estava punindo no Filho o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Ele levou sobre si os nossos pecados. Isaías diz que ele foi traspassado, moído por causa dos nossos pecados. Uma coisa muito maior. Ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, um cordeiro para o matadouro. Isaías 50 vai mostrar um momento incrível, onde Isaías, olhando e vendo o que vai acontecer, tendo uma revelação do que vai acontecer, fala que ele teria
as suas barbas arrancadas. Eu não sei porque eu não tenho barba, mas eu imagino que é ter as suas barbas arrancadas. Mas sabe, não é a questão da dor. Alguém naquela época ter as barbas arrancadas era um insulto, era uma ofensa. E ele foi ofendido, ferido por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. No Novo Testamento, Mateus, ele vai falar sobre toda a violência que foi feita sobre ele, mas ele acrescenta uma coisa ainda, ele vai dizer que cuspiram nele. Agora imagina só, um Deus que está sendo glorificado no céu, adorado, servido, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Ele decide deixar aquilo em nosso benefício. Ele assume um corpo físico, e Ele sofre por amor a nós. O sofrimento dele não foi em vão. O sofrimento dele foi para que nós pudéssemos ser restaurados, recuperados, reconciliados com Deus. O escritor aos Hebreus, né, ele fala sobre Jesus, ele fala que Jesus enfrentou a cruz com alegria. Imagina só, passar por todo aquele sofrimento, por todo aquele escárnio, e ainda com alegria no coração. E o escritor de Hebreus, ele vai dizer, por quê? Por que que Jesus conseguiu enfrentar tudo aquilo, humanamente falando, toda aquela vergonha, toda aquela dor, todo aquele sofrimento? Por quê? Porque diz que ele estava olhando para o resultado daquele sacrifício. E sabe qual é o resultado daquele sacrifício? O resultado é para que milhões, bilhões de pessoas possam passar a eternidade no céu. E quando ele olha para isso, ele suporta toda a dor, todo o sofrimento em nosso benefício. Pedro vai dizer que ele carregou sobre si, sobre o seu corpo, o nosso pecado. Para quê? Para que nós, olha o resultado, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Não é um sofrimento em vão, é um sofrimento que tem resultado, e o resultado é a nossa vida. Somos desafiados a nos lembrar desse sacrifício. E a minha pergunta é, se Jesus suportou tudo isso por você, o que é que você tem feito por ele? Eu tenho comemorado o Natal. Eu tenho comemorado a ressurreição de Jesus, a Páscoa. Não foi para isso que Jesus veio ao mundo. Nós comemoramos o Natal em dezembro, mas olha, essa data passa longe de quando Jesus realmente nasceu. Dezembro não foi de jeito nenhum, porque os pastores estavam no campo, e naquela época ali, dezembro, era frio e os pastores não iam para o campo. Mas é uma data que se lembra. Mas gente, não é comemorar uma data, é lembrar de um fato. Deus me amou, Ele deixou a sua glória por mim e Ele sofreu por mim. É isso que é a trajetória do Messias. Agora, Ele conquista o reino, Ele deixa a sua glória, Ele se oferece como sacrifício e com isso Ele conquista o seu reino. Em Apocalipse capítulo 5, vai dizer o seguinte, aquela visão de João,
né, aonde Lisboa ninguém pode abrir os livros, ele disse: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros. Após todo o seu sofrimento, após toda a sua dor, Jesus não permanece na morte. Jesus vence a morte. Sabe por que nós podemos ter certeza de vida eterna? Porque quem oferece vida eterna é eterno. Ninguém que não é eterno poderia oferecer vida eterna. Líderes religiosos, os mais famosos que tem por aí, morreram e permanecem mortos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nenhum líder, nenhum fundador de religião, todos os fundadores de religião que existem no mundo morreram e permanecem mortos. Jesus Cristo é o único que ressuscitou. O túmulo dele está vazio. A cruz em que ele morreu está vazia. O túmulo em que ele foi sepultado está vazio. E é por isso que eu posso crer, e é por isso que eu posso ter certeza da minha salvação, da minha eternidade, porque eu não creio em uma pessoa qualquer, eu creio no Deus, no autor da vida, aquele que tem poder sobre vida e poder sobre morte. Ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomar a minha vida de volta. E quando ele ressurge dos mortos, ele vence a morte. E ele vai voltar. Em Apocalipse capítulo 5, né, Apocalipse, ele faz toda uma revelação do tempo em que Jesus vai voltar. Ele diz: eu venho sem demora. Eu ia falar: mas já faz 2000 anos. Só que para Deus 2000 anos não é nada. 2000 anos é uma fagulha de tempo. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele diz: eu cedo venho. Eu venho sem demora. Ele está voltando. Jesus vai voltar. Ele é o rei. Ele foi o cordeiro que deu a sua vida, mas ele é o leão que volta para julgar esse mundo. E ele vem em dois momentos. O retorno de Jesus acontece em dois momentos. E o primeiro momento é quando ele vem buscar a sua igreja. Nós já lemos, vocês conseguem ler esse tamanho de fonte que eu pus aí? Consegue, né? Consegue? Aí de trás vocês conseguem ler? Ok, então tá bom. Nós já lemos isso no começo do culto, não é? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, num determinado momento, Paulo está dizendo aí, que num determinado momento, Jesus ele volta, e ele diz, deixa eu só pegar o contexto aqui, o que está acontecendo? Paulo está escrevendo essa carta para crentes, na cidade de Tessalônica, e alguns crentes, eles estavam com medo. Qual era o medo deles? Seus amigos, os seus parentes estavam morrendo. E eles achavam que quem morresse ia ficar de fora do reino. E eles estavam preocupados. E aí Paulo vai dizer: peraí, se nós cremos que Jesus morreu, se nós cremos que Jesus ressuscitou, assim também ele trará em sua companhia os que dormem. E aí Paulo vai fazer a seguinte colocação: olha, não se preocupa com isso. Quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Agora, olha só como é interessante. Ele diz: ele trará em sua companhia os que dormem. Então, os crentes que morreram estão aonde? Aonde estão os crentes que morrem? Com Jesus.
Diz que ele vai trazer com ele os que dormem. Agora, os crentes que morrem são colocados aonde? Onde é colocado o corpo do crente que morre? Aonde? Na terra. E ele vai dizer, ele está vindo e está trazendo com ele os que dormem. E ele diz, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. O corpo ressuscita. Jesus está trazendo sua alma e seu espírito. E novamente nos tornamos um ser completo. Quando há uma morte, a palavra morte é separação. Há uma separação da parte material e da parte imaterial. Há uma separação da parte material física, da parte imaterial espiritual. Os crentes que morrem em Cristo, a sua parte imaterial está com o Senhor. A sua parte material está na terra. A Bíblia diz que nós somos pó e ao pó vamos voltar. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então, quando Jesus voltar, Paulo está dizendo, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Ele está trazendo, o corpo está ressuscitado aqui, alma e espírito vem com ele, e novamente estarão com o corpo perfeito. E ele diz, e nós os vivos, os que ficarmos até a vinda, até aquele momento, que podia ser hoje, né? Não seria uma maravilha se fosse hoje? Seria uma maravilha, né? Não ter que ser colocado debaixo da terra seria uma maravilha, né? Ver os mortos ressuscitando, e ele diz, e nós os vivos, os que ficarmos até aquele dia, nós seremos arrebatados, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, ele vai falar então que Jesus nos livra da ira vindoura. O arrebatamento da igreja serve para que os crentes sejam libertados da ira de Deus. Aqueles que creram vão ser livres da ira de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Paulo vai dizer que os crentes não são destinados para ira, mas são destinados para a salvação. Em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia vai dizer o seguinte, que como nós guardamos a palavra da perseverança, Ele também nos guardará no dia, na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Há um dia determinado, gente. Há um dia que Jesus vai voltar a esse mundo. E a primeira vinda dele foi como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda vinda dele vai ser como um leão, como o juiz. Ele vai derramar juízo sobre esse mundo, sobre a impiedade, sobre aqueles que não querem saber, que não querem reconhecer a sua divindade, não querem reconhecer o seu amor, não querem reconhecer o seu sacrifício. Um dia ele volta. Esse Deus, né, que é eterno, que nos amou, que escolheu assumir a forma humana, que se ofereceu para morrer no nosso lugar, que conquistou o reino, um dia ele volta para estabelecer o reino. E esse dia vai ser dia de juízo. Hoje é o dia da graça. Aquele dia vai ser o dia do juízo. Só que antes dele derramar juízo, ele vem retirar a sua igreja. Antes de derramar a sua ira sobre o mundo. E as pessoas têm medo de ler Apocalipse. Se você não é um cristão, tenha medo de ler o Apocalipse. Porque tudo aquilo que está escrito lá, você vai experimentar. Mas se você é um crente em Jesus Cristo, se você já entregou a sua vida para Ele, saiba,
Ele vai tirar. Sabe por quê? Porque nós não fomos destinados para a ira. A ira é sobre a rebeldia. E todo aquele que reconhece Jesus como seu Salvador não é rebelde. Todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, ele reconhece o amor de Deus. E ele vai ser liberto da ira. Ele tira a sua igreja e aí sim, ele vai exercer juízo. E tem dois trechos que eu quero trazer só para vocês. Um deles é Daniel capítulo 7. Isso foi escrito muitos anos antes de Jesus, tá? E ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando Jesus volta, ele volta para estabelecer o seu reino eterno. Uma outra passagem, agora em Mateus capítulo 29, depois de um período chamado de grande tribulação, a igreja é tirada, há um período que nós chamamos de grande tribulação, e aí Jesus retorna. Olha o que diz ali o trecho: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aquele dia é o dia do juízo. Toda a rebeldia será julgada, toda a rebelião será julgada. Sim, Deus é amor, e Deus tem demonstrado o seu amor por anos, milhares de anos. Mas há um dia determinado para o juízo, e todo aquele que rejeitar o plano de Deus, a vontade de Deus, vai estar nesse dia. E diz que todos os homens se lamentarão. Aquele dia não tem mais oportunidade. A oportunidade acabou. A oportunidade é hoje. O tempo é agora. O dia da salvação é agora. Aquele dia, quando Jesus vier para assumir o seu reino, não tem mais oportunidade. Ele vem para julgar todas as nações, toda rebeldia. A vitória de Jesus nos convida a viver na esperança e na segurança, sabendo que Ele volta para reinar para todo sempre. Ele é digno da nossa adoração, da nossa sujeição. Ele vai voltar, sim, Ele veio. Ele viveu uma vida humilde. Ele se ofereceu em sacrifício por nós. Ele venceu a morte. Ele conquistou a morte. Ele conquistou o reino. E Ele volta para reinar. Ele volta para julgar. E essas três trajetórias que eu queria deixar claro para vocês, eu queria apresentar para vocês hoje. Saiba que se você não encontrar com Jesus como cordeiro, você vai encontrar com Jesus como leão. Não tem outra coisa. Ou você tem um encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou você tem um encontro com o leão da tribo de Judá, aquele que vem para julgar a impiedade. João, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 33, 36, diz:
aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus está sobre toda a impiedade, mas quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós somos libertados da ira de Deus. Quem tem o Filho tem vida, vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Não queira encontrar com Jesus irado. Terrível. Tem um livreto escrito há muitos anos atrás, né? Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Deus é amor, sim, mas ele é justo. E a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos condenados à morte. Todos nós estamos condenados a passar a eternidade no inferno. Mas pela graça de Deus, pela voluntariedade de Jesus, ele morre no nosso lugar, para a gente poder viver a vida dele. Se você está aqui, ou está nos assistindo aí pela internet, e você não tem uma certeza de vida eterna, você sabe quem é Jesus, você sabe o que ele fez, você sabe o que aconteceu, mas você nunca se entregou para ele, você nunca o recebeu como Salvador. A Bíblia diz, hoje é o dia. Ainda estamos vivendo no momento da graça. Jesus ainda está de braços abertos, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo aquele que chega diante dele, ele diz, todo aquele que crê em mim, nunca morrerá eternamente. Ele ainda continua de braços abertos. A misericórdia de Deus e a graça de Deus continuam sendo estendidas para esse mundo, até o dia do juízo. E aquele dia, ninguém sabe. Então, agora é a oportunidade. Se você está aqui entre nós, e você não tem uma esperança de vida eterna, você não sabe o que aconteceria com você, pare para pensar sobre isso. Você sabe quem é Jesus, você sabe o que ele fez, sabe que ele nasceu, sabe que ele morreu, sabe que ele ressuscitou, mas se você não entregou a sua vida para ele, pare para pensar, o que aconteceria com você se você morresse hoje? Deixa eu dizer uma coisa, a gente nunca espera morrer. Alguém aqui está esperando morrer? Não, né? Mas você sabia que esse teto poderia cair aqui agora? E todos nós poderíamos morrer? Você sabe que milhares de pessoas não vão entrar em 2025? Você sabia que em São Paulo morrem mais de 5.000 pessoas por dia? Então hoje é dia 29, 30, 31. Só que em São Paulo, mais de 10.000 pessoas vão morrer antes da virada do ano. Alguém aqui pode resolver esse problema? Você pode dizer, eu não vou morrer, eu não quero morrer, você pode não querer. Mas deixa eu dizer uma coisa, se existe uma verdade absoluta, é que você vai morrer. Não tem escapatória. O único meio de experimentar a vida real é entregando a sua vida para Jesus. E se você está aqui e não entregou a sua vida para Jesus, não adianta ser religioso, não adianta saber fatos a respeito de Jesus, não adianta cumprir rituais religiosos. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, há uma grande diferença em crer e acreditar.
Você sabe a diferença em crer e acreditar? Eu vou explicar para você rapidamente. Qual é a diferença em crer e qual é a diferença em acreditar? Certo homem equilibrista, eu já contei isso aqui várias vezes, mas eu vou contar de novo. Ele mandou amarrar um cabo de aço de um prédio para o outro. E ele anunciou que ele atravessaria de um lado para o outro, apenas segurando aquele carrinho de pedreiro. Todo mundo conhece carrinho de pedreiro, né? Só tem uma rodinha lá na frente e duas coisas aqui para segurar. Ele disse que ele atravessaria de um prédio para o outro, se equilibrando apenas com o carrinho de pedreiro. E no dia, os dois prédios estavam cheios. E ele, depois de se preparar, ele pegou o carrinho de pedreiro, colocou a rodinha em cima do cabo de aço e ele atravessou de um prédio para o outro. E quando ele chegou no prédio do lado de cá, todo mundo aplaudiu, todo mundo vibrou. E ele fez uma seguinte pergunta: quem aqui acredita que eu consigo passar daqui para lá de novo? Levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Aí ele pegou o carrinho, colocou na linha de novo e atravessou para o outro lado. E quando ele chegou do outro lado, todo mundo aplaudiu, todo mundo vibrou, aquela vibração. Aí ele disse: quem crê que eu posso passar daqui para lá de novo? Levanta a mão. Eles levantaram. E ele disse: eu quero um voluntário para sentar no carrinho. Todo mundo baixou a mão. Sabe por quê? A partir do momento em que você sentasse naquele carrinho, a sua vida não dependia mais de você, dependia do homem lá atrás. A sua vida estava totalmente colocada nas mãos dele. Você podia se agarrar, amarrar cinto de segurança. Se ele falhasse, você já era. Acreditar não é colocar a sua vida ali. Crer é colocar a sua vida. Acreditar em Jesus é saber um monte de fatos, saber coisas que o homem podia ir para lá, para cá, para lá, para cá, que ele podia fazer isso. Crer era colocar a sua vida nas mãos dele. Eu não quero saber se você acredita em Jesus. A minha pergunta é: você crê em Jesus? A ponto de reconhecer, Ele é Deus, Ele morreu no meu lugar, e se eu entregar a minha vida a Ele, eu estou eternamente salvo, eternamente seguro. Você acredita nisso? Você já fez isso? Feche os seus olhos. Eu não sei, eu não conheço o coração de quem está aqui. Eu não sei se você realmente acredita ou se você crê. E se você até então tem acreditado em Jesus, eu quero fazer um desafio para você. Creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim nunca morrerá eternamente. E se você está aqui e você não tem uma certeza da sua eternidade, você não tem uma certeza que se morresse hoje, você estaria no céu. Se você não tem essa certeza, é porque você acredita, mas não crê. E eu quero desafiar você hoje a crer, a colocar a sua vida no carrinho de Jesus Cristo. Deixa Ele te conduzir. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Será que tem alguém aqui hoje que vai dizer: pastor, eu acreditava em Jesus, mas hoje eu quero crer nele, eu quero colocar a minha vida nas mãos dele, eu quero depositar a minha segurança e minha confiança nas mãos dele. Eu quero nesta noite me entregar para Jesus Cristo, que me amou, que se entregou por mim na cruz. Eu quero fazer isso. E se você quer fazer isso, eu quero orar por você. E eu só posso orar por você se você disser: pastor, por favor, ore por mim. Eu quero crer em Jesus Cristo. Eu quero entregar minha vida para Ele hoje. Ele me amou
Ele morreu por mim e eu quero me entregar para Ele. Será que tem alguém aqui assim? Se tiver, só faz um sinal com as suas mãos. Levante uma de suas mãos bem alto, não tenha vergonha. Pastor, ore por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Há alguém aqui? Enquanto eu espero. Se você tem dúvidas, se você não sabe o que aconteceria com a sua vida depois da sua morte, Jesus garante a eternidade para aquele que crê, para aquele que se entrega a Ele. Será que há alguém aqui assim? Pastor, ore por mim. Eu não sei o que aconteceria comigo. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Eu não estou convidando ninguém para mudar de religião. Eu não estou convidando ninguém para aceitar ritual religioso aqui. Eu estou convidando pessoas para entregar sua vida para Jesus Cristo, o autor e o consumador da vida. Será que tem alguém antes de eu orar? Em casa, se você estiver em casa e quiser saber um pouco mais sobre isso, aí na sua tela aparece um número de telefone. Entre em contato com a gente. Deixa a gente ajudar você a ter um encontro com Jesus Cristo. Se você já é um crente em Jesus Cristo, se você tem uma certeza de vida eterna, então viva nessa esperança do encontro com o Senhor Jesus. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pelo teu amor. Obrigado porque nos amou. Obrigado porque o Senhor escolheu assumir a forma humana. O Senhor escolheu sofrer por nós. Obrigado porque o Senhor venceu a morte e nos garante vida eterna. Pai, se há alguém aqui, se há alguém que está assistindo esse culto à distância, mas que ainda acredita, mas não crê a ponto de entregar a sua vida a Jesus, eu oro para que o teu Espírito Santo incomode essa pessoa, que essa pessoa não consiga dormir hoje à noite sem pensar o que seria dela se ela partisse desse mundo sem Cristo. E que haja, Senhor, a oportunidade, ainda haja oportunidade, ainda haja tempo dessa pessoa se entregar a Jesus Cristo. Obrigado por todos aqueles que estão aqui, que têm uma certeza de vida eterna. Que a gente possa viver, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar.